Se você viveu essa época e perdeu algum parente, ou mesmo um ídolo que amava, ou teve qualquer relação com essa doença, conte sua experiência e compartilhe sua história nos comentários. Seu relato poderá nos ajudar a compreender essa tragédia melhor e nos livrar dos preconceitos. Quem cresceu nos anos 80 e 90 tem dois personagens gravados na memória afetiva: o palhaço mais famoso do Brasil e o extraterrestre mais querido do Castelo Rá-Tim-Bum. Dois atores que marcaram gerações, mas que tiveram finais tristes e cheios de mistério. Hoje, vamos contar a história de Décio Roberto, o Bozo, e Wagner Belo, o Etevaldo. Prepare-se para uma viagem no tempo, com muitas fofocas e revelações que você provavelmente não conhecia. Décio Roberto da Silva era o nome artístico de Elias Abreu da Silva. Décio nasceu em São Paulo, em 7 de abril de 1955, e desde cedo mostrou talento para o circo. Filho de uma família humilde, ele começou como ajudante de palhaço no circo do Chico Biruta, até que sua habilidade com a comédia física e a interação com o público o levaram a se tornar um dos palhaços mais requisitados do país. Nos anos 80, Décio Roberto assumiu o papel mais importante de sua carreira: o palhaço Bozo no SBT. Já estamos de volta, começando mais um dia gostoso, um dia delicioso, um dia com muitas brincadeiras. A você de casa, o meu bom dia! Para muitas crianças, ele era o próprio Bozo. Com seu jeito atrapalhado e sua risada característica, ele reinou absoluto na televisão brasileira por anos. Era necessário saber trabalhar com crianças, improvisar, cantar, fazer humor, lidar com o público e, principalmente, sustentar um programa que podia permanecer horas no ar. O programa cresceu tanto que um único ator já não conseguia dar conta da quantidade de horas que precisava ser preenchida. Por isso, vários atores se revezavam dentro da fantasia. Entre os nomes mais conhecidos estavam Luiz Ricardo, Arlindo Barreto, Marcos Pagé e Décio Roberto. Mas por trás das cortinas do Bozo, a vida de Décio Roberto era conturbada. Existem relatos de que ele fazia uso pesado de bebidas e se envolvia em brigas constantes. Alguns diziam que ele era extremamente ciumento e possessivo com as namoradas. Uma história não confirmada diz que ele tinha casos extraconjugais com fãs, o que desgastava ainda mais seus relacionamentos. Então, esse seria o último episódio, como Bozo ainda em 1991, antes da doença se manifestar, e Décio nunca mais viria a vestir a fantasia do palhaço Bozo. Encantou a vida de milhões de crianças pelo Brasil. Fiquem com a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela alegria. Façam igual esses amiguinhos, venham participar, pois a minha mensagem é sempre que... Uma fonte biográfica relata que ele começou a apresentar sintomas de toxoplasmose em janeiro de 1991 e seu estado foi se agravando, levando à sua internação e, infelizmente, à sua morte prematura. A vida do Bozo chegou ao fim de forma precoce e trágica, apenas 8 meses após o fim do programa no SBT, em 2 de novembro de 1991, aos 33 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha. Na época, a imprensa especulou sobre a causa da doença, como sendo a AIDS, mas o laudo fornecido à mídia falava que a morte ocorreu devido a uma broncopneumonia agravada por toxoplasmose cerebral. Mas, com o passar dos anos, começaram a surgir relatos associando sua doença à AIDS, e um dos relatos mais conhecidos veio de Arlindo Barreto, outro intérprete do Bozo, para a revista Putz, em edição do início do ano de 1999. Arlindo afirmou que Décio teria contraído HIV através de uma mulher que também teria o vírus. Décio passou seus últimos meses lutando contra a doença, longe dos holofotes que um dia o consagraram. Para entender tudo isso, precisamos voltar para 1991. A AIDS ainda carregava um estigma gigantesco. O HIV era sempre associado à homossexualidade, à promiscuidade e a determinados grupos sociais. Era uma época em que muitas pessoas tinham medo até de tocar em alguém com AIDS.
e celebridades tinham um problema adicional. A notícia de que um artista famoso estava infectado poderia destruir sua carreira. Por isso, muitas famílias escondiam diagnósticos. Muitos artistas escondiam. E muitas mortes eram anunciadas simplesmente como pneumonia, infecção, câncer ou outras complicações. Isso não significa que esse tenha sido necessariamente o caso de Décio, mas ajuda a explicar por que, décadas depois, surgiram tantas especulações. Wagner José Laurindo, ou Wagner Belo, nasceu na cidade de São Paulo, em 19 de setembro de 1964, enquanto alguns sites dizem que ele nasceu em 1960, mas a maioria das fontes aponta 1964 como o ano correto. Wagner se formou na renomada Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, um verdadeiro celeiro de talentos. Antes da TV, Wagner brilhou nos palcos. Ele atuou na peça Enki, O Gnomo, e ganhou o prêmio APTEST de melhor ator, e foi assistindo a essa peça que o cineasta Philip Barcinski o indicou para fazer um teste no Castelo Rá-Tim-Bum. Em 1994, Wagner deu vida ao alienígena Etevaldo. Com sua maquiagem azul e jeito ingênuo, o personagem conquistou as crianças rapidamente. Etevaldo. O personagem vinha de outro planeta e tinha uma característica engraçada. Apesar de aprender rapidamente a língua dos humanos, continuava cometendo erros e demonstrando não compreender completamente os costumes terrestres. Wagner fazia aquilo com enorme naturalidade. Wagner foi casado com a atriz Valéria Sandalo, mas o casamento não durou muito. Eles se separaram um pouco antes da morte dele. Existem rumores fortes no meio artístico de que Wagner Belo era gay, mas que, por conta do preconceito da época, ele nunca assumiu publicamente. Muitos acreditam que seu casamento com Valéria Sandalo tenha sido uma tentativa de manter as aparências, e o tabu em torno da AIDS na década de 90 só reforçava esses boatos. Wagner Belo faleceu em 12 de agosto de 1994, aos 29 anos, vítima de complicações da AIDS. O que entristece é que ele descobriu a doença menos de um ano antes de morrer. Sua amiga e colega de elenco, Silmara Schroeder, deu um depoimento emocionante. Eu vi um amigo definhar e morrer. O HIV era devastador. Wagner gravou quase todos os episódios, mas faleceu antes de filmar sua última cena, para não traumatizar as crianças. A TV Cultura criou a personagem etc., irmã de Etevaldo, vivida por Silmara Schroeder. A despedida de Etevaldo foi linda e emocionante. Em uma carta lida pelos amigos, ele dizia: "Eu não posso ir ao castelo, porque estou aqui, entre as estrelas, brincando." Ai, é pra você, Nino! Do Etevaldo! Puxa, que cartona! Oi, Nino! Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui, entre as estrelas, brincando. A emissora tentou esconder a causa da morte de Wagner Belo, que era um tabu gigantesco na época. Como disse Silmara, tentaram esconder a notícia, não sei se por conta do tabu que era a AIDS e a homossexualidade, ou para não desiludir as crianças. A gente estava nesse momento perdendo muitos amigos, né? Mas não deu tempo de imaginar que fosse, né? Quando a gente viu, ele já estava. E aí nesses momentos finais dele, assim, né? Eu tive presente, assim, bem presente, assim. E não tinha o que fazer, e era um preconceito, né? E aí foi muito triste. E quando faleceu, porque a TV Cultura tentou abafar toda a questão, né? E tal, ok. Só que aí as crianças começaram, porque era a época das cartinhas, e as crianças começaram a mandar as cartinhas, cadê o Etevaldo, cadê o Etevaldo? E a TV Cultura não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Por que que o Etevaldo sumiu? Décio Roberto e Wagner Belo tiveram vidas muito diferentes, mas ambos sofreram nas sombras. Décio, o palhaço que fazia todos rirem, morreu sozinho, esquecido e com a carreira arruinada pelos próprios vícios, pela má fama e por uma doença cheia de mistérios. Wagner, o extraterrestre que encantou as crianças, teve uma carreira interrompida brutalmente por uma doença que era um estigma social.
O legado de Décio Roberto é um alerta sobre como a fama pode consumir uma pessoa. Ele foi um dos maiores palhaços do Brasil, mas sua história serve de lição sobre os perigos e os males do preconceito. Já Wagner Bello deixou um legado de amor e nostalgia. Até hoje, Etevaldo é lembrado com carinho. Sua história também ajuda a desmistificar a AIDS, mostrando que a doença não escolhe idade, gênero ou orientação sexual, e que o preconceito só piora o sofrimento. Bozo e Etevaldo. Dois personagens que marcaram a infância de milhões de brasileiros. Dois atores que, infelizmente, tiveram finais tristes, mas que jamais serão esquecidos. Se você gostou desta história, deixe seu gostei e compartilhe com aqueles que também cresceram vendo esses clássicos. Se inscreva no canal para mais histórias da nossa televisão. Até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novas histórias de artistas que lutaram contra a doença mais terrível do século XX. Até o próximo vídeo.